Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Um programa que a senhora, os senhores sabem, claro, é um programa de utilidade pública aqui da nossa queridíssima TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Nós estamos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, e o nosso programa começa logo depois que termina o radar. Termina o radar, termina a boa música do radar, e a gente entra no ar aqui para falar de diversos assuntos. Eu nem vou repetir todos os assuntos, porque são muitos, né? Então, mas vocês já sabem, claro, vocês já estão acostumados a assistir o nosso programa todas as noites aqui no canal da TVE. Então, vocês fazem o programa, porque o programa, esse Consumidor em Pauta que eu estou falando, é um programa feito especialmente por vocês. Por quê? Porque vocês fazem as perguntas e eu sempre tenho alguém aqui que responde as perguntas, os questionamentos de vocês, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer assunto, tá bem? Desses que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar perguntas também para o nosso telefone fixo, que é o 3230 1500, aliás, 3230 1530, 1500 é o telefone geral da TVE, 1530, 3230 1530. Ou então pode mandar um WhatsApp para 91 995 985 946 773. Hoje eu estou difícil de dizer números indo aqui, que é uma complicação bárbara, mas é 985 946 773 e o prefixo é 51. Eu estou andando rápido porque eu tenho muitas perguntas, assim, os dois convidados hoje, nós vamos tratar de direito do trabalho, então os dois aí já no ar, bonitinhos, para que eu apresente para vocês, mas antes eu quero mandar um abraço para o Elson Pereira e para o Sérgio Aruz, que são telespectadores nossos e acompanham o nosso programa pelo YouTube, e eu sempre recomendo que vocês podem entrar no YouTube também. Consumidor em Pauta, entram ali e assistem o programa. Quem não puder assistir agora, assiste amanhã de manhã, 7 horas da manhã, esse programa é reapresentado aqui pela TVE. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, em primeiro lugar vou falar aqui, que está aqui ao meu lado, o Dr. Max Carrion Bruckner. É difícil, mas eu vou longe. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bom? Obrigado pelo convite. Tá quase certa a pronúncia, Bruckner. É isso aí mesmo. Não precisa fazer muito biquinho, faz, né? Tem que fazer um biquinho meio torto. Meio torto, tá. Mas isso aí eu não vou fazer na frente de vocês, então fica Bruckner, tá bom? E a minha lá, mais um pouquinho distante, está o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é o nosso companheiro aqui de uma terça sim, uma terça não. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, doutor Max. Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE. Nós somos os caras que gostam de gravata listradas, né? É verdade. Nós três, né? Nós três estamos de gravata listradinhas hoje. Não combinamos, eu vou deixar bem claro isso para vocês. Bom, mas vocês estão vendo aqui duas canecas, uma bonitinha aqui, que é a que eu uso, e uma outra empacotadinha. Essa aqui, numa gentileza do Dr. Marcelo, nós vamos sortear para vocês. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que a gente vai fazer esse sorteio, tá? Vocês fiquem aí esperando, fiquem assistindo o programa, e daqui a pouco eu vou dizer como é que vocês vão ganhar, a caneca. Não, claro, não é sorteio. Eu vou dizer, quem fizer tal coisa vai ganhar a caneca de presente, tá bom? Em seguida eu digo para vocês. Doutor Max. Doutor Max é juiz da Quinta Vara, é isso? Isso, Quinta Vara do Trabalho aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. Doutor Max, está sendo lançado, ou foi lançado no Brasil, vai começar o ano que vem a funcionar efetivamente, o programa Verde e Amarelo. Isso é bom, isso é ruim? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise para nós, mais sucintamente possível, do programa Verde e Amarelo. Bem, quando a gente lembra, né, que o ministro Paulo Guedes falava da carteira de trabalho verde e amarelo, né? Uhum. E naquela época muita gente falava, essa carteira de trabalho verde e amarelo, ela vai ser inconstitucional, ela fere os princípios do direito do trabalho, não vai poder ser aplicado. E aí a gente pensava, não tem nenhum projeto de lei ainda a respeito da carteira de trabalho verde e amarelo, como é que o pessoal já pode saber que ele é contrário à Constituição, né? Mas tudo bem, né? Aí
teve agora essa medida provisória que instituiu agora, então, contrato verde-amarelo, não a carteira, ela foi precedida de um grupo de estudos e que teve diversos profissionais, teve inclusive juízes do trabalho que foram convidados a compor esse grupo, e provavelmente eles, isso é especulação minha, não tenho essa informação, provavelmente eles explicaram que carteira de trabalho verde-amarelo não poderia ser feita, mas saiu daí o contrato de trabalho verde-amarelo. Esse contrato de trabalho verde-amarelo, ele não é... Ele é para criar novos postos e para primeiro emprego. Então, não vai acontecer de uma pessoa ser despedida e depois ser recontratada pelo verde-amarelo. Também não vai acontecer da pessoa ser despedida e contratarem outra pessoa pelo verde-amarelo, porque ele tem que criar novos postos de trabalho. Ele é um contrato que vai ter menos direitos, ele é mais simples, tem menos encargos trabalhistas também, tem menos imposto. Então, ele traz muitas vantagens para o empregador, justamente para estimular essa contratação. Claro. E para a pessoa também é bom, porque, como eu já disse, é um contrato para primeiro emprego. De repente, aquele jovem que não tá no mercado de trabalho ainda, ele vai com esse contrato e aí ele vai ser contratado. Sim, vamos começar a diminuir os 13 milhões de desempregados, 12 milhões. Acho que a intenção é essa, é uma boa intenção. O que o pessoal já começa, então fere a isonomia, fere isso, fere aquilo. Olha, uma análise que eu fiz por cima da medida provisória, não olhei ainda com muita profundidade, eu não vi inconstitucionalidade nenhuma. Eu, na verdade, achei boa a iniciativa do contrato verde-amarelo. Tomara que seja. Eu achei interessante. Também, junto com esse contrato verde-amarelo, vieram diversas alterações em dispositivos da CLT, que também o pessoal está tudo alvoroçado, inconstitucional, não pode. Bom, inconstitucional é aquilo que é contra a Constituição. Mas muitas vezes as pessoas, uma norma que a gente não gosta, então ela é inconstitucional. Não é por não gostar que ela passa a ser, né? Inconstitucional é aquilo que é contra a Constituição. E, então, assim, se eu pudesse resumir essa medida provisória, eu acho que a palavra seria simplificação. Tá certo. Eles estão querendo fazer coisas que sejam mais fáceis do empresário fazer, mais fáceis das pessoas compreenderem, e isso eu acho louvável, porque o direito do trabalho ele não é simples, ele é complicado, ele é sofisticado, é difícil do empresário cumprir toda a legislação. Depois a empresa acaba sendo condenada, daí diz, foi culpa da Justiça do Trabalho, mas não foi a Justiça do Trabalho, foi esse direito do trabalho que é muito complicado. Desburocratizar e tornar mais simples, eu acho que é uma coisa boa. Que bom. Doutor Marcelo, nós temos várias perguntas e algumas eu vejo aqui já tratam dessa história das modificações que acontecerão a partir de janeiro. Por exemplo, a pergunta do Paulo aqui de Porto Alegre. Trabalho há 2 anos na mesma empresa e ganho R$ 1.300. Gostaria de saber se eles podem me despedir para me recontratar pelo contrato verde e amarelo. Aquilo que o doutor Max falou. Exatamente. O doutor Max já respondeu. Paulo, seguinte, não podem. Por quê? Primeiro, se você já está contratado há 2 anos por essa empresa, você não tem mais como acessar esse contrato verde-amarelo porque você já teve o seu primeiro emprego, certo? Então, numa análise muito superficial aqui, já lhe digo, você não poderá ser despedido para ser novamente contratado por essa modalidade. E como o Dr. Max falou muito bem, essa medida provisória é uma medida provisória inteligente. Ela criou alguns freios buscando evitar o desvirtuamento dessa intenção original, que é conseguir mais empregos, principalmente nessa faixa etária de 19 a 28 anos. Um freio é exatamente esse que o Dr. Max falou. Como é que funciona? O meu escritório, por exemplo, tem 10 empregados. Eu informo todos os meses o número de empregados que o meu escritório possui. Então, o governo vai determinar uma média de trabalhadores no meu escritório de janeiro de 2019 até 30 de outubro de 2019. Estabelecida uma média, a média deu 10.
Para que eu possa contratar alguém na modalidade verde e amarela, eu preciso abrir uma nova vaga. Eu não poderei despedir alguém, eu não poderei despedir um empregado lá do meu escritório para recontratar alguém pela carteira verde e amarela. Isso não pode. Apurada a minha média, eu só poderei abrir vagas além da média de trabalhadores nesse período, de janeiro de 2019 até outubro de 2019. Então, você pode ficar tranquilo aí, Paulo, que isso não vai acontecer. Doutor Max, a dona Laura, que mora na cidade de Canoas, ela disse o seguinte: minha filha trabalha numa loja. A pergunta é a seguinte: caso alguém que esteja examinando um produto deixe cair e quebrar, ela será descontada pelo valor da mercadoria? Essa questão de desconto do valor por dano causado pelo empregado tem duas situações. Pode ser por culpa do empregado ou por dolo. Dolo é quando o empregado vai lá e quer quebrar a mercadoria. Vai lá, pega a mercadoria e joga no chão. Aí, nesse caso, pode descontar. Quando é por culpa, culpa é uma coisa que tu fez sem querer. Claro. Aí depende de estar previsto no contrato de trabalho. Nesse caso, que é um cliente que quebrou, a gente pode até imaginar alguma situação de culpa, tipo, o cliente era uma criança e aí ela entregou um vaso caríssimo para a criança e a criança deixou cair. Agora, fora de hipóteses assim que a gente fica imaginando, não pode. Não pode. Via de regra, não vai poder. Claro, a gente fala em tese, a gente não sabe o que aconteceu no caso, mas, a princípio, não pode ter esse desconto. Doutor Marcelo, vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora por telefone aqui para a gente, tá? É daquela que o senhor sabe, que pergunta fácil eu deixo para o advogado, é difícil eu trago você para o juiz. Tá bom, qualquer coisa eu repasso. Tá bom, mas vamos lá. O seu Edivaldo, ele mora no Jardim Leopoldina, aqui em Porto Alegre, e ele quer saber o seguinte: minha empresa vai dar férias coletivas por setor no final de ano. Para comunicar o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, é preciso ter a assinatura de todos os colaboradores de acordo ou só uma carta de comunicação serve? Para comunicar o Ministério do Trabalho, porque assim, as férias coletivas, elas devem ter, em princípio, uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? O empregador encaminha um formulário requerendo que os trabalhadores se afastem num determinado período em função do fechamento da empresa, ou fechamento de uma área da empresa, e o Ministério do Trabalho e Emprego vai, digamos assim, autorizar que essas férias coletivas sejam gozadas pelos trabalhadores. Agora, eu não entendi exatamente se ele quer saber se precisa da autorização. Ele quer saber o seguinte, que as férias serão por setor, tá? E ele quer saber se todos têm que assinar essa carta ou todos os colaboradores têm que estar de acordo e assinarem a carta. Eu acho que E daí, doutor Max, alguma coisa nesse sentido existe ou não? Não recordo de ter essa necessidade. Acho que não. Até porque hoje em dia não tem mais Ministério do Trabalho, né? Pois é. Vai ser a Secretaria do Trabalho. Mas não, pelo que eu lembro, não há necessidade, não. Então tá. Qualquer dúvida, como é o nome do amigo aqui, o Edivaldo, ele pode telefonar de novo para nós. Quem determina, né, o período de férias é o empregador. É uma prerrogativa do empregador determinar o período de férias, né? E o trabalhador, ele pode, se assim desejar, solicitar um fracionamento das férias nos termos da reforma trabalhista. Mas quem determina o período de gozo é o empregador, né? Doutor Marcos, eu vou lhe fazer a pergunta aqui do Cláudio, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ele disse que sofreu um acidente em 2012 na empresa. Começou a receber auxílio acidente em 2017, mas não recebeu os atrasados até hoje. É normal demorar tanto tempo para receber esse precatório? Precatório, então, ele deve ser funcionário público, precatório, sei lá. De 2012 a 2017, pois tanto tempo? É que por essas datas eu não sei quando que foi encaminhado esse precatório, né? Sim. Mas precatório demora. Demora. Então, se ele acha que está demorando bastante, é porque está tudo certo.
vai demorar. Boa resposta. Provavelmente, esse caso aqui, se é um auxílio acidente mesmo que ele está pedindo, se esse acidente for em decorrência do trabalho, o fórum competente para julgar e processar esse processo é a Justiça Estadual. Se fosse um acidente comum, seria a Justiça Federal. O réu é o INSS, certo? Mas existe essa divisão entre a Justiça Estadual e a Federal. E na Justiça Estadual, as coisas demoram, como o Dr. Max falou, muito, muito mesmo. O precatório, até como é o INSS, né, o réu, ele normalmente está sendo pago de um ano, entra num ano e vai ser pago no ano seguinte. Diferentemente do que acontece com o Estado do Rio Grande do Sul, que aí é perder de vista, né? Vai ser pago nos anos seguintes. Exato, mas realmente, como o Dr. Max falou, a gente não sabe a data em que foi encaminhado e nem se foi encaminhado ainda o precatório. Então fica difícil. Bom, agora eu gostaria de falar para você sobre essa caneca. Você sabe que nós usamos aqui, está empacotadinha direitinho, o Dr. Marcelo trouxe, nós usamos aqui um telefone fixo que é usado exclusivamente para perguntas. A primeira pessoa que ligar para o 32 30 15 30 vai levar essa caneca de presente, tá bom? Então tá aí. Como é que vai ser dada essa caneca aqui? Vai ser assim. Fácil, né? Não pode mandar fax, né? Tem que mandar o 32 30 15 30, né? Aliás, não pode mandar o WhatsApp, fax do meu tempo ainda. Mas que coisa, tu vê? Como é que eu fui lembrar do fax agora? Mas sabe como é, né? Eu tenho que perguntar agora para o doutor Max, eu até me perdi um pouco. A dona Eliane de Novo Hamburgo, ela trabalha numa empresa e o horário era de 6 horas de segunda a sábado. Agora estamos trabalhando de segunda a sexta, das 8h30 às 16h38. 16h38, está posto aqui. Como pagamos o sábado, não temos direito a 100% de hora extra ou folga em outro dia, caso o feriado caia num sábado, a empresa não quer pagar. Essa pergunta dela é muito interessante, porque realmente, se considerar que a jornada dela seria 8 horas cada dia da semana e mais 4 horas no sábado, e aí essas horas do sábado estão sendo compensadas durante a semana, realmente, se o feriado cai no sábado, não teria nada para compensar, então ela deveria ou sair 1 hora mais cedo, durante 4 dias por semana, ou receber isso aí como extra. Mas tem um outro lado nessa pergunta. Sempre tem, né? É que, normalmente, o feriado não cai no sábado. Ele pode cair na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Tem mais chance de cair durante a semana. Então, se cair na segunda, ela não vai estar compensando aquelas horas do sábado, porque ela não trabalhou na segunda. Então, ela vai fazer quando essa hora extra? Ela vai fazer na terça ou fazer na quarta? Provavelmente, a empresa também não está fazendo esse outro lado. Então, se por um lado ela não está recebendo quando tem feriado no sábado, ela também não está pagando quando o feriado cai em outro dia da semana. Então, se a gente for ser bem rigoroso, sim, ela tem direito a receber. Mas tem o outro lado que ela também seria obrigada a pagar. Então, no final das contas, dá na mesma. Sai uma coisa pela outra. Eu acho que sim. Viu só? Como eu digo sempre, às vezes eu brinco com os advogados que vêm aqui no programa, qualquer coisa pergunta para mim que eu sei. Não sei nada, eu só brinco com eles. Mas está aí, não trabalha sábado, mas também não trabalha na segunda, então tá certo. Obrigado, doutor Max, pela resposta. Doutor Marcelo, a dona Fernanda aqui de Porto Alegre gostaria de um esclarecimento. É verdade que no contrato verde e amarelo, a multa sobre o fundo de garantia por tempo de serviço será devida mesmo em casos de justa causa? Excelente pergunta, Fernanda. É mais ou menos assim. Por quê? Porque nessa modalidade de contrato verde e amarelo, o empregador e o empregado, eles podem acordar o pagamento antecipado, juntamente com o salário mensal, de parcelas de natureza trabalhista, como o 13º, as férias e a própria multa do fundo de garantia. Vamos imaginar alguém que tenha sido contratado pelo Verde e Amarelo e que receba lá R$ 1.200 por mês. No contra-cheque vai vir salário base, R$ 1.200 por mês. Depois embaixo vai vir
1/12 de 13º, R$100. Vai vir 1/12 de férias, mais R$100. 1/3 das férias sobre esse 1/12, R$33. Ela vai receber antecipadamente e vai vir também de maneira antecipada a multa do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia passa a ser de 2%, de 2% e a multa, nesse caso, de 20% sobre os 2%. Então, ela vai receber antecipadamente, desde que acorde isso com o seu empregador. Se ela recebeu antecipadamente a multa do Fundo de Garantia, o que a medida provisória está dizendo é que ela não vai precisar devolver, ainda que ela seja despedida por justa causa ou que se demita, que peça demissão. Em qualquer hipótese, ela não precisará devolver a multa do Fundo de Garantia, indenizatória do Fundo de Garantia, desde que tenha havido uma contratação para recebimento de valores de maneira antecipada. Se não houver essa contratação, aí voltamos tudo ao normal. Multa de 40% devida apenas nas hipóteses de dispensa sem justa causa. Já temos aqui a ganhadora da caneca, que é dona da caneca que o doutor Marcelo nos trouxe hoje aqui de presente e que nós vamos entregar para a dona Kátia da Silva Schmidt, que mora no bairro Teresópolis, aqui é bem vizinha nossa, é bem pertinho daqui. Então, Kátia, pode passar aqui no nosso departamento de marketing e receber a caneca, dona Kátia da Silva Schmidt, do bairro Teresópolis, tá bem? Muito obrigado por ter participado do programa também, dona Kátia. Doutor Max, tem uma outra pergunta aqui para o senhor, eu vou lhe fazer daqui dessas que chegaram aqui bem no finalzinho aqui. A dona Andréia, que mora na cidade de Cachoeirinha, ela quer saber o seguinte: configura assédio moral o empregador demitir o funcionário por telefone em pleno horário de serviço? Isso acontece mesmo, doutor? Se ela está dizendo, deve acontecer, né? Deve acontecer. Mas um primeiro ponto é a questão do assédio moral, né? Vulgarizou esse termo. É que, na verdade, assédio pressupõe uma coisa que é reiterada, né? Despedir, a pessoa normalmente é despedida só uma vez do mesmo emprego, né? Então, não seria assédio propriamente dito. Mas poderia gerar um dano moral? Em tese, poderia. Mas, nesse caso específico, por telefone e fora do horário de serviço, só isso eu não sei se geraria um dano moral. Teria que, claro, a gente fala sempre em tese, né? Não se sabe como é que é o caso concreto, não sabe o que foi dito também, mas a princípio eu acho que não. Mas também não excluiria, dizer não, de jeito nenhum. Vai depender muito da situação concreta dela. Deve ser complicado, a pessoa está trabalhando, daqui a pouco recebe um telefone, mas já está despedido. E daí, né? Não é muito bom, né? Não, bom não é. Bom não mas é. Dano mas moral seja dano moral também. Também é uma questão, tem que ser uma coisa mais forte, né? Tá certo. Doutor Marcelo, dona Maria de Gravataí, ela diz assim, ouvi dizer que o governo vai reduzir o adicional de periculosidade para 5%. E a dona Maria está preocupada, quer saber se isso é verdade, doutor Marcelo. Olha, dona Maria, provavelmente a senhora tenha se informado a respeito dessa medida provisória 905, certo? Que é o contrato verde-amarelo. Ela só se aplica para aqueles contratos de primeiro emprego para trabalhadores de 19 a 29 anos. E aí, nesse caso, nessa hipótese, efetivamente, essa medida provisória prevê a redução do adicional de periculosidade, que hoje é 30% sobre o salário base, como regra, uma redução para 5%, desde que esse empregador mantenha um seguro de vida e de acidentes pessoais para o trabalhador. Essa medida provisória, ela é interessante, ela trouxe também, digamos assim, um conceito de exposição permanente, porque ela diz que só será devido o adicional de 5% de periculosidade para aqueles trabalhadores que estiverem em exposição permanente ao agente periculoso. O que é exposição permanente? Temos uma súmula do TST que dizia que sempre será devido o adicional de periculosidade, a menos naquelas hipóteses de exposição muito eventual. Agora, a lei está dizendo ao contrário, somente será devido o adicional
quando a exposição for superior a 50% da jornada de trabalho. Então, além de haver uma redução de percentual, ela também está condicionando o recebimento desse adicional a uma exposição não só eventual, uma exposição acima de 50% da jornada de trabalho. Doutor Marcelo, aqui tem uma pergunta que eu vou perguntar para os dois, porque novamente volta uma pessoa aqui a dizer o seguinte: Leandro, de Guaíba, ele diz que faz 5 anos que a esposa dele tem um precatório para receber, ele gostaria de saber se vai demorar muito tempo ainda. Mas ele não diz se o precatório é estadual, federal. Exato, um precatório de Guaíba, a gente não sabe se é do município, precatório municipal, precatório estadual, precatório federal do INSS. Os precatórios federais do INSS estão sendo pagos com pontualidade, encaminha num ano para receber no ano seguinte. Isso tem funcionado. No ano passado, os precatórios que tinham a previsão de pagamento em novembro, eles foram pagos em abril. Tá? Os precatórios do INSS foram pagos em abril. Então, teria que mandar mais informações aí, mas em princípio, se for do INSS, está em dia. Né? Doutor Marcos, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque nós já estamos bem no finzinho aqui. O Walter aqui de Porto Alegre: estou com meu salário atrasado em 2 meses. Posso entrar na justiça pedindo dano moral? Entrar sempre pode, né? A questão é ver se ele vai ganhar. Se vai ganhar, né? Claro. O nosso tribunal aqui, ele tem uma súmula, que é a súmula 104, que diz que o atraso reiterado no pagamento dos salários gera presunção de dano moral. Tá, primeira coisa, o que é súmula? Súmula é um resumo das decisões do tribunal, do entendimento daquele tribunal. Depois de vários julgamentos, pelo menos é para ser assim, tá? Depois de vários julgamentos, o tribunal faz um resumo daquilo que tem decidido. Um dos precedentes dessa súmula 104, ele fala justamente em atraso de 2 meses. Então, assim, ó, o que não ficou claro na pergunta é se faz 2 meses que está atrasado, ou se teve 2 meses em que houve atraso. Ele não diz claramente. Mas de uma forma ou de outra, ele pode entrar sim com a ação. E, como eu disse, vai depender muito do caso, se vai ter dano moral ou não, mas entrar ele pode sim. Bom, lamentavelmente o programa é curto, né? Então nosso tempo já terminou, a gente logo vai ter um tempo maior aqui no programa. Eu quero agradecer muito ao Dr. Max Cajon Bruckner. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Obrigado, Machado. Só aproveitar para mandar um beijo para a Maria, que ela pediu. Maria, então um beijo aí que o doutor Max está mandando, tá bom? Nós também. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui. Quer mandar algum beijo também ou não? Posso mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, dona Ana e seu José, então. Então tá bom. Um abraço também para a Ju, que ligou para elogiar o programa. Muito obrigado, Ju. Grande abraço para você também, de todos nós 3 aqui, do programa, de toda a equipe aqui da TVE. Lembrando a vocês que amanhã, nessa quarta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito imobiliário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.